Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o segundo em número de casos de depressão, só perdendo para os Estados Unidos. No programa de hoje, vamos saber o que tem contribuído para esses altos índices e como podemos fazer para garantir a saúde mental e emocional, termos uma melhor qualidade de vida. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente. E os nossos entrevistados de hoje são os psicólogos Mariana Nora e Diego Remor. Sejam muito bem-vindos aqui ao Nossa Saúde. Eu queria começar perguntando para vocês o seguinte: existem várias causas, né, para ansiedade e para depressão. Agora, o que vocês elencariam como os principais fatores, assim, os mais preocupantes que levam a esses transtornos? Então, Rafaela, eu posso considerar que os principais fatores estão ligados ao contexto de estresse que o mundo atual, contemporâneo, tem promovido para as pessoas, né? Em geral, as pessoas estão muito conectadas à questão das redes sociais, de aplicativos em geral, e isso também demanda uma autocobrança diante daquelas perspectivas que a gente vê na rede. Também isso ocorre no trabalho, um maior comprometimento que é exigido a esse sujeito para alcançar determinados objetivos. Uma cobrança muito grande. Uma cobrança grande. Isso tudo aumenta esse contexto de vulnerabilidade do sujeito. Sem contar que quando a gente pensa em saúde mental, a gente não consegue encontrar um exame específico ou uma situação que mostre esse sujeito tem ou não determinado adoecimento ou probabilidade de adoecer no contexto de saúde mental. E isso, às vezes, causa um descrédito da população em geral com relação a esse tema. Porque é muito subjetivo. Muito subjetivo, e as pessoas não buscam um cuidado específico diante disso. E, às vezes, até criam dogmas ou situações de preconceito diante da saúde mental. E ela é tão importante quanto as demais, né? Ela está dentro desse quadro. A gente acaba cuidando muito do corpo, fazendo exercício físico, treinando, e acaba não também cuidando da nossa mente, do nosso emocional, que é fundamental. E complementando aqui o Diego, né? Na nossa sociedade hoje a gente exerce diferentes papéis. E administrar todos esses papéis, seja o papel de filha, de mãe, de trabalhadora ou trabalhador, enfim, é um desafio muito grande, né? E aí vem esse assunto de novo que o Diego mencionou aqui sobre o estresse. Como administrar todos esses papéis na nossa vida, né, de esposa, de marido, enfim, sabendo ter estratégias efetivas para administrar esse estresse do dia a dia. Então, aí está também uma grande causa. Falar em causa é muito difícil em saúde mental, mas um grande fator que a gente precisa observar na gente para que a gente possa ter uma boa qualidade de vida, apesar de todos esses papéis que a gente exerce, né? É isso aí. E falando sobre a tecnologia, você falou ali, né, Diego, a tecnologia é fundamental, é nossa aliada, né? Não tem como fugir dela. Agora, a gente sabe também que ela traz impactos para a saúde. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso mais a fundo, sabe? Nesse contexto da tecnologia, assim como tudo na nossa vida em geral, a gente tem que ter um limite. A gente tem que ter uma autoavaliação de quanto isso é, claro, benéfico, né? Não há como refutar que a tecnologia mudou a sociedade atual. No entanto, isso tem que ter uma reflexão pessoal também, porque se eu entro nesse contexto e fico somente ali, eu vou perder o contato com a família, eu vou perder o contato com amigos reais, né? Não só virtuais. Então, a grande importância da avaliação da tecnologia, em geral, é saber dar um limite a ela, né? Quando eu devo usar, de que maneira eu uso. Em geral, as pessoas hoje usam a tecnologia tanto para lazer quanto para trabalho. No contexto do trabalho, eu tenho que ter um limite, né? Hoje, a questão do WhatsApp. Se é um contexto de trabalho, eu vou me limitar a responder perguntas que venham no momento de trabalho. Porque, do contrário, saindo do trabalho, ligado em redes sociais e WhatsApp, eu saio de lá e ainda assim continuo respondendo, enfim,
esse contexto vai manter o corpo em um estresse tão grande que ele já não vai mais saber separar o momento de lazer, o momento que ele tem que estar vinculado à família, e na mesma situação o lazer, né? Se eu saio por aí publicando situações e apenas vivenciando aquela publicação e não o momento real, eu tenho uma perda de qualidade de vida muito grande. A gente acaba ficando refém, a gente está falando da tecnologia e das redes sociais, né? E a gente acaba virando refém quando a gente não consegue impor esse limite para nós mesmos, né? É isso, Mariana? Exatamente. E ainda, né, falando um pouquinho da família e do uso da tecnologia, o cuidado com os próprios filhos que a gente tem que ver, né? Hoje no consultório, eu recebo muitas famílias em que a gente observa que os filhos estão apresentando sintomas de vício à tecnologia exatamente por não ter esse limite. Então, isso é um dado que está aparecendo agora, porque a tecnologia é muito nova ainda, muito recente. Então, essa geração que está vindo aí que está sofrendo os principais impactos do uso excessivo da tecnologia, que, enfim, a gente não pode falar que ela não é importante, ela é fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade, porém tem que ter um limite, né? Já recebi algumas crianças no consultório em que o uso da tecnologia era 8 horas por dia. Então, ou seja, excessivo, né? Excessivo. Então, realmente, os pais, em alguns momentos, tentavam tirar essa tecnologia e a criança apresentava sintomas como ficar enjoada. Abstinência. Abstinência, né? Não querer mais fazer o contato social com o outro. E a gente se desenvolve como ser humano na sociedade a partir também do contato olho a olho, do contato visual, das relações interpessoais. Então a gente precisa olhar para isso, ter aquele tempinho de chegar em casa, se desligar do trabalho, se desligar do WhatsApp, de fato brincar com seu filho. Isso são elementos muito importantes também. Porque a gente vê principalmente na adolescência, né? Que você está ali naquelas redes sociais e você ainda não está maduro para identificar até que ponto aquilo é realidade, que não é. Você acaba se comparando com outras pessoas. Exato. E você, obviamente, quando você compara os seus bastidores com o palco de alguém, você está sempre numa situação, digamos, inferior. Então, quer dizer, a falta de maturidade também... A gente vê isso em adultos já, que dirá em adolescentes, então é um impacto muito grande. Sim, e nas redes sociais, né, Instagram, Facebook, ninguém vai postar os momentos tristes, os momentos de angústia. Pelo contrário. Pelo contrário, todo mundo quer postar os momentos felizes. E isso se tornou muito parâmetro de comparação entre as pessoas. Mas por que o outro tem e eu não tenho? E, na verdade, questões que não são desta forma, né? Faz parte da vida também a gente sentir angústia, sentir tristeza, sentir raiva. E o que eu percebo hoje é que a gente está numa sociedade em que esses sentimentos não são permitidos ser vivenciados. E aí eles vão ficando por baixo do pano e quando aparece, vem em forma muitas vezes de um adoecimento. Então é importante olhar para isso de como também a tecnologia ela pode refletir desta forma na nossa saúde. E o que seria ideal, se é que dá para definir, né, no uso da tecnologia? 1 hora por dia? Como é que você pode perceber que está passando do limite? Pode perceber que está passando do limite quando sente que não consegue mais ficar longe dessa tecnologia. Você tem a necessidade de todo o tempo estar olhando o WhatsApp, olhando as redes sociais. Já é automático e em todo momento, no momento de socialização com a família, com os amigos, você está ali, né? Às vezes não está presente, aliás, nunca está presente, né? E poder avaliar também, né? Qual é o meu tipo de trabalho? É um trabalho que vive na interação com a tecnologia ou é um trabalho mais relacional? Isso também vai mediar o tempo que eu vou poder dispor em termos de tecnologia. Se eu trabalho com tecnologia, obviamente eu vou ter que ter um momento para que eu tenha esse afastamento. Porque mesmo em casa, com essa mediação tecnológica, eu vou estar me referindo a um momento de trabalho, a um momento de estresse. Então eu preciso ter esse equilíbrio, avaliar qual é o meu contexto de trabalho. É um contexto relacional, onde eu uso pouca tecnologia, então eu posso, em outros momentos de lazer, utilizar com mais frequência. Do contrário, eu busco evitar esse contexto tecnológico, para que tenha um equilíbrio, né? A gente vê aí algumas pessoas divulgando que estão saindo das redes sociais, estão ou deixando de usar por um tempo, justamente para fazer, eles chamam de detox,
digital, né? Isso é uma tendência? Vocês têm percebido ou ainda é muito incipiente, né? Algumas pessoas elas estão tendo esse hábito exatamente por perceberem o quanto a tecnologia está tomando conta da vida, né? Mas, assim, o que eu vejo nos consultórios que ainda está muito incipiente. Não são todas as pessoas que não são muitas pessoas que seguem esse detox, sim, né? Que seria interessante, né? Por esse final de semana eu não vou usar as redes sociais. Hoje à noite eu não vou pegar meu celular, eu vou realmente fazer uma leitura, eu vou conviver com a minha família, eu vou trocar uma ideia com meu marido. Acho que a gente impor limites para a gente mesmo, né? Acho que isso seria talvez o ideal. Isso tira o foco, né? Toda vez que eu publico algo na rede social, eu crio uma possibilidade de julgamentos das pessoas. E isso cria um momento de ansiedade para aquele sujeito. O que vão comentar da minha foto? Como vai repercutir Como isso vai repercutir? Será que eu vou ganhar muitos comentários ou likes, enfim? E isso gera, sim, um momento de ansiedade, mesmo que seja um momento feliz. Né? Então, saber mediar isso, talvez hoje, nesse contexto, a gente esteja ainda buscando um meio termo. O afastamento completo das redes sociais também seria uma alienação. E isso a gente também, no contexto atual, não pode se privar. Mas, ao mesmo tempo, o uso excessivo é algo extremamente prejudicial no caso. A nossa equipe foi às ruas, ouviu algumas pessoas que têm dúvidas sobre esse tema e a gente vai ouvir as perguntas agora. A nossa primeira telespectadora é a Jaqueline. Vamos ver? Eu gostaria de saber, nesse século que a gente está vivendo, onde as pessoas estão desencadeando muitas doenças, né, psíquicas, como mudar o dia a dia, a rotina dessas pessoas, o que trazer para agregar a essas pessoas? Então, Jaqueline, para você que fez a pergunta, eu acredito que tu esteja se referindo a algum amigo próximo ou algum parente e que esteja vivenciando uma situação de um adoecimento psicológico, né? Sim, num primeiro momento, acho muito importante a gente fazer o acolhimento dessa pessoa para que ela se sinta segura e para que ela possa saber que pode contar com a gente, ser empático nessa questão. E um segundo momento, é fundamental que essa pessoa procure, então, uma ajuda profissional para o tratamento adequado, seja ela de um psicólogo ou de um psiquiatra, enfim, algum profissional da saúde qualificado para isso. Quando a gente pensa, então, Jaqueline, em acolhimento, é importante destacar que acolher é ouvir a pessoa, né? E isso significa não emitir um julgamento prévio de determinada demanda daquele sujeito, ter esse comportamento empático, né, para com uma pessoa que esteja em sofrimento é extremamente importante. Então, não emitir julgamento, ouvir a escuta hoje, claro, para nós profissionais da psicologia é algo comum, mas quando a gente utiliza isso com alguém com um bom vínculo, um amigo de confiança, isso faz com que a pessoa que esteja contando algo que está em sofrimento, faz com que ela reflita aquele problema. Porque na medida que eu falo, ele não é só colocar para fora, mas tem uma autorreflexão sobre aquele tema. Então essas medidas de acolhimento já vão agregar em muito para esse sujeito em sofrimento. Em geral, se esse sofrimento ele está causando disfuncionalidades no meu dia a dia, eu não consigo cumprir o meu trabalho, enfim, isso é um indicativo importante para que esse sujeito procure um profissional também, né? Para que a gente também, como amigo ou como colega, não leve isso e fique com essa preocupação a todo momento, para que eu possa também indicar para esse sujeito um acolhimento profissional também. Maravilha. A gente tem uma segunda pergunta agora do Erlanderson. Vamos ver? Gostaria de saber como que a gente pode ter uma noite mais tranquila, sendo que a gente vive nesse agito do dia, assim, essa, né, intensa, assim, para a gente poder descansar à noite, deitar a cabeça e relaxar. Então, Erlanderson, essa é uma pergunta extremamente importante, porque o primeiro indicativo com relação à saúde mental é o sono. Se a gente observa aspectos que estejam prejudicando o sono, para nós, profissionais da saúde mental, isso é um alerta.
Então, o que a gente indica, né, como é a pergunta do Elanderson, é, primeiramente, no período noturno, eu evitar o uso de tecnologias, evitar, pelo menos uma hora antes de dormir, entrar em redes sociais, ter uma comunicação, uma leitura que possa ser desagradável a ponto de eu perder o sono. É sempre importante, antes também de eu dormir, fazer as anotações que eu preciso fazer no outro dia, porque isso ajuda a pessoa a ficar menos ansiosa com o dia que vai vir. Isso também vai ajudar no sono. Em geral, eu percebo que nesse contexto, a qualidade do sono ela vai ter uma ligação direta com os momentos em que eu vou precedê-lo. Um bom sono é fundamental para a saúde física e saúde mental, né? Sim. A gente vai fazer agora uma pequena pausa e nós voltamos em seguida com muito mais informações para você. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Nossa Saúde, que hoje fala sobre saúde mental e emocional. E a gente continua aqui, então, o nosso bate-papo. Diego, que você trabalha junto à Polícia Militar, né? É uma profissão com bastante pressão diária, como tantas outras profissões. Como lidar com isso sem perder a saúde mental? Então, eu trabalho no Serviço de Psicologia da Polícia Militar e realmente grande parte da profissão ela está em contato com o dia a dia com situações extremamente estressantes. Então, fazer o atendimento dos policiais militares é sempre um desafio, porque é uma medida para que eles percebam como eles estão em termos de estresse, que é a grande definição do estresse, que é um conjunto de reações para que eu enfrente uma situação de luta ou fuga. Para nós, a fuga, dentro da Polícia Militar, é algo refutado, a gente tem que enfrentar. Então, esse sujeito vai estar com altos níveis de estresse durante o trabalho dele, por um período muito acentuado. Então, o que a gente faz para o policial militar é que ele sempre identifique como ele está agora, para que sempre em situações de ocorrências ou situações estressantes ele tenha um momento de parada, para que o corpo volte, ele possa voltar aos níveis normais de estresse, que faz parte da nossa vida também. O estresse é sobrevivência, sim. né? Então, para que ele possa voltar então ao trabalho. E isso é uma medida de autorreflexão que a gente procura incentivar os policiais, que é a forma preventiva de maior eficiência que tem. É eu saber como eu estou, lidar com os meus limites, saber até onde eu posso ir e poder estar reavaliando isso. É trabalhar a autoconsciência, seria isso? Sim, trabalhar a autoconsciência para que a gente possa estar visualizando isso. E sempre para situações de emergência, né? Como é a profissão de policial militar, a gente tem então um serviço de psicologia para atendê-los. Porque se eu não consigo fazer isso a longo prazo, esse estresse que era para eu enfrentar determinada situação se mantém a longo prazo, eu tenho aí uma medida que se torna crônica e esse estresse pode se tornar então uma síndrome de burnout, que é um queimar-se de dentro para fora, né? Seria a situação mais prejudicial do estresse, né? Aquele sujeito que não consegue mais sair dessa condição de estresse. Então a gente procura evitar esse sujeito conscientizando ele e trazendo algumas medidas preventivas, né? Tanto para ele quanto para os colegas que trabalham com ele. Porque nem sempre o sujeito que está com estresse consegue perceber que está nessa medida. Então é interessante os outros perceberem isso e saberem lidar com isso. E isso é uma medida de prevenção com o colega também, né? Olha, amigo, tu não apresentava esse teu comportamento no dia a dia. Sim. E agora, né, tu tá mais impulsivo, tu tá falando de maneira mais alta, enfim. Fazer esse tem alerta. Vários sinais que o colega pode fazer o alerta. E, Mariana, no seu dia a dia, no seu consultório, né, que tipos de casos têm chamado mais a atenção? Também é relacionado ao trabalho, à questão afetiva, relacionamentos? Eu acabo atendendo no consultório muitos adolescentes, né? E aí a gente já percebe o quanto esses adolescentes que ainda são tão novos já se cobram de uma forma, às vezes como um adulto mesmo, ou até mais, em um nível de perfeição
que muitas vezes é irreal, imperfeição em todos os aspectos da vida, seja dentro da família, seja na escola, e o quanto isso aí, essa questão também vai se aproximar um pouquinho do estresse que o Diego fala, em que a gente já percebe que alguns desses adolescentes, eles já atingem um nível de estresse que já começam a fazer alguns sintomas de depressão, de ansiedade importantes, e que, se não olhados nessa fase, pode ter um agravamento mais para frente, assim. E o que fazer então? Procurar terapia? Como é que a família pode identificar esse adolescente principalmente, né, e ajudá-lo? A família pode estar sempre conversando com esse adolescente abertamente, né, sobre as questões e percebendo mudanças de comportamento, adolescente ficar mais isolado, enfim, a mudança de comportamento é o principal fator. Procurar ajuda profissional, né? Oferecer para esse adolescente essa possibilidade para que ele também possa ter um espaço ali para poder conversar sobre essas angústias, sobre esses medos, que muitas vezes são medos irreais também, alguns não, alguns são medos reais, mas para conseguir separar o que de fato é real, que precisa se preocupar, e que de fato às vezes a gente está colocando peso a mais naquilo, né, que é natural na nossa vida em geral. Os adultos também aparece muito isso. E quando a gente fica numa situação em um grande período de estresse, ou quando o estresse ele é muito acentuado, o que pode acontecer é que o nosso organismo ele esgota todas as possibilidades assim de lutar contra isso, e aí pode vir um adoecimento. Né? Hoje a gente fala muito depressão, ansiedade, que é o que mais acaba aparecendo nos consultórios, mas tem muitos outros. Algumas pessoas desenvolvem até questões físicas mesmo, problema de pele, gastrite, e que isso também pode ser questões que está envolvido o nosso emocional junto. A gente faz agora uma pausa para ouvir uma pergunta do França Saraiva, aposentado, uma pergunta bastante interessante. Veja só. Gostaria de saber quais são as causas do grande vazio que a sociedade vive nos dias atuais. Então, França, essa pergunta nos coloca numa situação de reflexão, né? O que, em termos de sociedade, existe e que esteja provocando esse vazio. Não dá para generalizar esse contexto, né, em termos de vazio, mas o que se observa é que as redes sociais e o contexto de uma cobrança social maior faz com que as pessoas não percebam o momento atual, o momento que o sujeito vive em termos de prazer, até mesmo de sofrimento ou outras situações. A gente acaba projetando algo que não está no nosso dia a dia. Eu acabo colocando situações de felicidade e alegria que, para mim, não estão se apresentando neste momento. Então, sempre que eu vivo algo, sempre que eu expresso para fora algo que eu não estou vivenciando, isso vai trazer um vazio muito grande. Falávamos antes aqui do contexto familiar, essa é uma expressão onde o vazio pode ocorrer de maneira bem ampla, né? Quando eu começo a colocar um espectro ou uma projeção de uma família que não existe, só com situações de felicidade, isso vai causar um vazio. Quando a gente fala no aspecto de trabalho, por exemplo, não existe um sujeito que trabalha numa determinada empresa, chega em casa, ele muda-se completamente e se torna outra pessoa. A gente não apaga as situações da vida, a gente sempre mantém. Então, sempre é importante, no contexto familiar, por exemplo, falar, olha, hoje o dia foi difícil para mim, hoje eu tive uma situação complicada no trabalho, porque quem vai chegar em casa não vai saber qual é a expressão sua em termos de estar triste ou não. E aí, quando a gente tenta maquiar isso, e aí isso é um vazio grande, as pessoas que estão à nossa volta não vão compreender. E esse vazio se amplia. Então, sempre que eu posso expressar o que eu estou sentindo e colocar isso em termos familiar, é extremamente importante também. E nos outros âmbitos da minha vida, da mesma forma. Então, eu sempre sou um só, uma pessoa só, e que continua no trabalho, que continua em casa, continua no lazer, enfim. Isso é um aspecto do sujeito. E esse vazio
é na medida que eu não me reconheço como esse sujeito e que eu coloco isso para fora ou alguém que não existe. Não é feio, né? Se sentir mal, se sentir triste, se sentir sozinho, né? É humano, é humano, né? né? Faz humano. parte. É humano. A gente tem mais uma perguntinha da Ianca. Veja só. A gente recebe notícia ruim diariamente e vê a maldade em todos os lados. A gente deveria abrir nossos olhos ou evitar esse tipo de problema? Ianca, pergunta bem relevante nos dias atuais. É sempre importante, né, no contexto hoje social e global que nós vivemos, é saber filtrar essas informações, para que a gente tenha uma menor ansiedade diante de problemas no mundo ou no nosso cotidiano, é perceber o que eu posso fazer dentro do meu contexto, o que eu posso ajudar para que isso se torne menos problemático. E, como foi falado anteriormente, a gente evitar esse contato direto com situações de redes sociais, muitas delas são fake news que a gente atribui a notícias falsas, para que a gente possa ter uma segurança nesse contexto. Para a gente encerrar, nosso tempo infelizmente está terminando, né? Queria que vocês dessem dicas para as pessoas de como é que elas podem então ter uma saúde mental e emocional melhor, viver melhor, com mais qualidade de vida no dia a dia. Perfeito. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, a gente percebeu os sinais que o nosso corpo dá, né? Quando está sendo um pouquinho demais para a gente suportar, nosso corpo ele acaba dando alguns sinais. Por exemplo, a gente acaba acordando mais cansado, o dia começa a ser mais difícil, né? De se manter, de fazer as atividades. Então, olhar para isso, para ver que a gente está precisando de ajuda ou desacelerar ou que o equilíbrio ele não está muito bem estabelecido, é fundamental nesse contexto. Né? É importante também a gente estar avaliando a questão da tecnologia, como foi tão falado aqui, né? Então, ter um equilíbrio sobre o uso dessa tecnologia. Outra coisa importante é o sono. A qualidade com relação ao sono é extremamente importante. Não troquem uma boa noite de sono, né? Saibam medir isso. E outras questões estão relacionadas à possibilidade de ter lazer, à possibilidade de eu ter um bom relacionamento, né? Grande parte do adoecimento é porque eu não tenho uma rede sustentável, social, que possa me dar suporte. E realmente investir nesses relacionamentos de uma forma mais real. Presencial, né? Presencial, também. né? Uhum. É o estar aqui, estar presente. Não basta só estar aqui, mas estar presente nesse momento, viver aquele momento, né? Eu penso também que, de repente, exercícios físicos, contato com a natureza, Exatamente. Espiritualidade, tudo isso é importante também? Tudo isso é importante, Sim. com certeza, né? A atividade física, ela é extremamente importante porque ela libera hormônios importantes, né, para a regulação do corpo em geral e traz aquele contexto de felicidade também, né? Aquela sensação interna de estar feliz ou estar sentindo bem. Então, esses momentos, que é por um exercício físico, que é com contato com o filho, ou com amizade, ou rir em geral, fazem muito bem para a saúde mental. São coisas simples, né? São coisas simples e que exatamente o exercício físico é outra questão que nós da área da saúde mental costumamos perguntar sempre para os nossos pacientes, né? Como é que está o tempo para fazer um exercício físico? Um exercício físico que goste, que seja agradável, né? Porque não deixa de estar aí vinculado, pode estar vinculado também ao momento de lazer, por que não? Então, é fundamental olhar para isso e ver quando a nossa ansiedade aí do dia a dia está extrapolando os limites. Porque a ansiedade até certo ponto, isso é importante a gente destacar aqui, ela é importante para a gente, faz parte, nos deixa mais atento, nos deixa mais, com mais energia para superar alguns desafios aí da vida. Mas quando ela passa desse ponto, aí o efeito ela é contrário, né? Então, por isso é importante também ficar bem atento para essas questões esses sinais que o corpo nos dá. Isso aí. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui no Nossa Imagina. Saúde, com informações tão importantes para a gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Agradecemos a oportunidade de falar de um tema tão importante que é a saúde mental. Obrigado. Com certeza, obrigada. E assim, então, a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde de hoje, que falou sobre saúde mental e emocional. A você de casa, muito obrigada pela audiência e a gente se vê numa próxima. Até lá!